Começando com oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida dos meus queridos irmãos que, com esforço, que com dedicação, têm estado aqui conosco todas as segundas-feiras neste processo interessante, abençoador e gratificante. Obrigado pela vida e saúde que também tu me tens concedido, apesar de alguns pequenos vendavais. Obrigado pelo privilégio de estarmos à frente desta faculdade teológica, desta universidade. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos que, repito, têm se dedicado, têm se esforçado. Alguns têm se sacrificado para estarem aqui. Obrigado. Oramos entregando esta classe, esta aula aos teus cuidados, pedindo que o teu Santo Espírito possa continuar nos orientando, nos guiando, nos falando e nos ministrando. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, glorifica o teu nome nesta aula, no fechamento desta matéria e na próxima, que começaremos de hoje a 2 semanas. Obrigado e a nossa oração, que a te fazemos agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos hoje com a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa sétima e penúltima aula desta matéria Profetas Menores, né? Que é uma combinação de uma só apostila, dois módulos em separado. E estamos então hoje na nossa penúltima. Nossa última aula será na próxima aula. A próxima matéria será Homilética 2. Homilética 2, a arte de elaborar sermões. Vamos trabalhar bastante o sermão textual e expositivo. A homilética 1, nós nos dedicamos muito ao sermão temático e uma parte do textual. Porém, esta segunda, vamos entrar de cabeça na 2, no textual e no expositivo. Claro, faremos um pequeno repeteco, uma pequena revisão do que é a homilética, porque de repente alguns já estudaram e esqueceram, e aí nós vamos refrescar a memória dos queridos irmãos. Vamos hoje, então, agora fazer aqui uma recapitulação dos profetas menores aos quais temos estudado até aqui. Nós vamos, então, lá no nos slides, isto, fazer uma rápida recapitulação. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, que eu tenho que ver vocês. Ok, perfeito. Aqui estamos. Share. Ok. Todos estão enxergando os slides? Pergunto eu. Todos estão enxergando os slides? Todos? Maravilha lá. Irmão Robson estendeu o dedão dele. O dedo do irmão Robson tem uma moral que eu vou te contar. Chega aqui até do meu lado aqui. Ele faz assim, falta tocar aqui no meu. Mas perfeito. Vamos lá então fazer uma recapitulação dos profetas menores até essa parte, né, que temos estudado, e hoje vamos dar continuação com o livro do profeta Sofonias. Lembrando que está lá no grupo, para você que não prestou atenção, você que ainda não teve tempo, você que talvez se esqueceu, lá no grupo está o segundo grupo de slides dedicados aos profetas menores. Quem já viu lá no grupo, o segundo grupo de slides, profetas menores? Ninguém ainda? Ih, rapaz. Então vai lá no grupo, salva os slides em PDF, o segundo grupo de slides dedicado unicamente aos profetas menores. Você vai precisar desses slides que vão lhe ajudar a fazer, não é, o trabalho de entrega no mês próximo de junho. Alguém está lembrado quando vai ser a data da entrega do trabalho? Vamos ver se alguém está ligado. Ou tá ainda o pessoal, ou vocês ainda não estão ligados, estão com a tomada fora. Vamos lá, a data, alguém se lembra da data? Só o irmão Robson que se lembra? 29. 29. De que mês, de que ano?
O ano é 2026. É, mas de É que de mês? junho. De 29 de que junho. mês? De junho. Ah, graças a Deus! Junho. Junho. Ei, deu um problema aqui no nosso. Deixa eu ver aqui, deu um probleminha. Ai, William Souza tá querendo entrar, deixa eu parar aqui. Isso, deu um probleminha aqui. William Souza está entrando. Perfeito. Ok, voltamos de novo. Ok, Kleber, tá enxergando os slides? Tá enxergando? Maravilha. Lá. O dedo do Kleber também tem uma moral que eu vou te contar, pelo amor do pai. Perfeito. 29 de junho, então, não se esqueça, 29 de junho. 29 de junho é a data da entrega do trabalho de profetas maiores e menores. A nota vai ser dividida por dois. Está chegando aí o nosso irmão William Souza, seja bem-vindo. E o nosso irmão João Paulo. Ei, irmão João Paulo, Pai do Senhor, irmão João Paulo. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor. Difícil, o negócio tá. A tribulação é grande, não deixou o irmão aparecer antes do horário, mas tá aí, graças a Deus. Bom, João Paulo, hoje estamos time completo. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, primeira vez, gente, em muito tempo que temos que até comemorar com um bolo, sei lá, com uma torta fria, um salpicão, alguma coisa. É a primeira vez que o grupo está completo. Há muito tempo não tínhamos o grupo reunido, né? A boa notícia é que na próxima matéria nós teremos três novos alunos, e isso aí já estudaram conosco, pararam e estão voltando, né? A irmã Márcia e o filho, e o nosso irmão Elton Ottoni. Então teremos mais três, aí seremos um grupo de 11 destemidos. Vamos lá, recapitulação dos profetas menores para o irmão João Paulo que entrou agora e para o irmão William de Souza, tá lá no grupo, o novo grupo de slides dedicado aos profetas menores. Façam a gentileza de salvá-los. Repito, novo grupo de slides dedicado aos profetas menores, está lá no grupo. Salve-os, estão em PDF, vai ser importantíssimo para ajudar vocês na confecção do trabalho. Vamos lá. Recapitulação. Profeta Oséias contém 14 capítulos. É o 28º livro da Bíblia. O nome Oséias significa salvo. A autoria do livro é atribuída ao próprio profeta Oséias. E a data durante os últimos anos turbulentos do Reino do Norte, provavelmente entre 750 e 724 antes de Cristo. Perguntinha de 2 milhões de dólares. Que Reino do Norte era esse? E qual era a sua capital? Vamos lá, se alguém se lembra. Que Reino do Norte era esse? Como ele era também chamado? E qual era a sua cidade capital? Vamos lá, se alguém se lembra. Rapaz, parece que eu fiz uma pergunta estranha, uma pergunta alienígena. E no norte, imagino que o senhor se refira a Israel e a capital seria Samaria. Glória a Jesus Cristo. Jesus ainda vive, ó. Aí a prova. Amém, ô glória. Usou o William Carvalho. Porque o silêncio me deixou aterrorizado. Falei, caramba, será que eu estou fazendo uma pergunta fora de jogo, fora de contexto? O Reino do Norte se refere à nação de Israel, cuja cidade capital, Samaria. Quem foi Oséias? Foi um dos poucos profetas do Reino do Norte, Israel, que deixou profecias escritas. Parte do livro afirma que ele é filho de Beri. Que nome curioso, né? Beri. Palavras-chave do livro do profeta Oséias. Deus ama o seu povo mesmo quando são infiéis a ele e que com grande misericórdia oferece reconciliação. A temática do livro do profeta Oséias já sabemos, né? Que Deus deu uma ordem a Oséias casar-se com uma prostituta, Gomer, né? Gomer, a filha de Diblaim, o primeiro filho dela, foi chamado Jezreel, que significa Deus semeia. O povo de Israel estava se voltando para com idolatria e sendo infiel para com Deus. Daí, né, este gigantesco desafio
que Deus colocou nessa batata quente, se eu posso dizer, na mão do profeta Oséias. Vai lá e se casa com a prostituta. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? Eu me casar com a prostituta? Mas tudo era um simbolismo, embora pesado para o profeta cumpri-lo. Então, essa é a base do livro do profeta Oséias. Vamos ao próximo. Joel, livro maravilhoso também, um livro de um contexto maravilhoso. Significa Yahweh é o Senhor. É o 29º livro da Bíblia. Joel contém 3 capítulos. Também Joel é considerado o profeta chorão. Ei, não era só Jeremias, não, não é? Então tinha 2 profetas chorões, Joel e Jeremias. O autor deste livro, a autoria atribuída ao próprio profeta Joel. Sua data, as possibilidades são entre 400 a.C., tempo da restauração, ou 800 a.C., tempo pré-exílico do rei Joás. Quem foi Joel? Alguém abriu aí o áudio? Faça-me a bondade, a gentileza de fechar, porque vazou aqui o som para o nosso lado. Por gentileza, se alguém está... Isto, obrigado. É porque o áudio do aparelho de cada um de vocês é muito sensível, então se não fecha do lado de vocês, vaza aqui para dentro e fica complicado. Vamos lá. Quem foi o profeta Joel? Joel foi um profeta do Antigo Testamento e pouco se sabe sobre a sua vida e história. O que se sabe é o nome de seu pai, Petuel. Resumo do livro do profeta Joel. O livro de Joel se concentra nas profecias que Joel fez depois que a terra de Judá foi afligida por uma grave seca e uma praga de gafanhotos. Essas profecias falam de diversos sinais que precederão a segunda vinda do Salvador, especialmente de uma grande efusão do Espírito sobre toda a carne. Vê Joel 2, 28, 29. Joel assegurou ao povo que, através do arrependimento, eles novamente receberiam as bênçãos de Deus. Então, Joel trabalha com 3 temas importantes: crise na provisão, não é? Daí o trigo, o vinho novo e o azeite seriam poupados da praga dos gafanhotos, e que o Senhor, nosso Deus, é o nosso refúgio. Livro do profeta Amós. Só um minuto. Amós. Uma observação, o Joel falou um negócio interessante, que Sim. o povo judeu tinha o costume de rasgar as vestes, né? Uhum. Quando eles estavam arrependidos, quando eles... em situações específicas ali, né? De Luto, arrependimento em específico. momentos de luto também se rasgavam. Sim. E aí Joel vira pro pessoal e fala, olha, rasga seu coração em vez de você rasgar as vestes. Ele pregava bem Exato. o arrependimento pessoal. Isso aí eu Porque achei o bem povo legal da de parte Israel dele. estava muito preocupado com o exterior, né? Isso que o Sim, irmão acabou de sim. citar agora, com um Desde a ritualismo época, né, externo. uma coisa que Jesus criticou bastante, né, com relação ali aos fariseus, especialmente, mas que Joel já advertia, falou, olha, o que vocês têm que rasgar é o coração e não as vestes, não sair mostrando que você está arrependido, você tem que se arrepender, realmente. Seria algo parecido nos dias de hoje, né? Tem pessoas que Sim, gritam aos 4 cantos: tô jejuando, ó, tô jejuando, como querendo aparentar santidade ou ser melhor do que o sapo. Mas o mais importante é rasgar nossa alma com o jejum e não ficar sim. alardoando aos 4 ventos que o fulano ou cicrano está jejuando. Muito boa a colocação do nosso irmão William Carvalho. Amós! É um livrinho que contém 9 capítulos. É o 30º livro da Bíblia, o livro número 30 dos 66. Amós, então, da ordem sequencial, é o número 30. A autoria do livro é atribuída ao profeta Amós, nativo de Tecoa, localizada no deserto de Judá. Amós era um pastor que suplementava seus ganhos tomando conta de sicômaros, ou seja, de árvores, né? Muito comuns naquela região. A data: o livro de Amós foi provavelmente escrito por volta
de 750 a.C., durante o reinado próspero do rei Jeroboão II em Israel e do rei Uzias sobre Judá. Então Amós trabalhou com seu ministério voltado para os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Né? Quando ele profetizou sobre Israel, estava Jeroboão II no poder. E quando profetizou sobre Judá, estava o rei Uzias de Judá. Lembre-se que Amós foi contemporâneo do profeta Isaías, ou seja, se conheceram, ainda que a Bíblia não dá detalhes, não dá registros que deixam claro esta situação, mas a história secular mostra que os dois se conheceram e viveram no mesmo tempo. Qual o propósito deste livro, livro do profeta Amós? Ao longo de 9 capítulos, constata-se que, apesar de todas as passagens alertando o povo sobre o seu pecado, o Senhor relembra ao profeta suas promessas de restauração para os seus. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Promessa feita em Amós, capítulo 9, versículo de número 14. Importante, o profeta Amós pregou uma forte mensagem de justiça social, falando contra muitos dos pecados dos que viviam no Reino do Norte e condenando os abusos dos ricos. Esta é a tônica, e este é o resumo bem rápido do livro do profeta Amós. É legal aquela Oba! parte. Hein? Ele falou, tem uma mensagem que ficou, que é um pouco marcante dele, né? Ele falando que ai daqueles que dormem em camas de marfim enquanto o Olha povo só, tava meu lá. Deus, camas de marfim. E marfim era um negócio caro naquela época, hein? Meu Pra Deus. caramba! Não era Naquela pra. época, em qualquer época, marfim sempre foi muito caro. O povo estava fazendo cama de marfim Meu enquanto a galera Deus, passava fome. seria Absurdo, né? algo. Você dormir numa cama de ouro puro 24. Meu Deus, o que, que é isso? Então o marfim tava ali, ó. Havia muita disparidade social, muita divergência social, muita injustiça no tempo do profeta Amós. Vamos lá em Obadias. É um dos menores, se não o menor livro do Antigo Testamento. É o 31º livro da Bíblia, o número 31. Interessante, né? Aí fica um pouco de divergência. Alguns teólogos afirmam que tinha um só capítulo, mas se você parar para pensar, não dá nem para fazer um capítulo, né? É um grupo de versículos, né, que chegam em um pouquinho mais de 20 versículos, né? Obadias, então, alguns, repito, teólogos assinalam que tinha um capítulo, mas na verdade, se nós observarmos, ele tinha 21, tem 21 versículos. Então é um pouco aqui polêmico, né? Você fica aí com a sua escolha, ou é um capítulo ou 21 versículos. Eu fico com 21 versículos. E afirmar que tem um capítulo é uma coisa muito pessoal, muito convencional dentro da visão de alguns na teologia. Mas o nome Obadias significa servo de Jeová ou de Javé. O autor, a autoria do livro é atribuída ao próprio profeta Obadias. E aí, quem foi Obadias? É um profeta da Bíblia hebraica na tradição cristã, parte do Antigo Testamento, considerado um dos profetas menores. Não se sabe muitos detalhes, interessante, né? Sobre o perfil do profeta Obadias. É o menor livro do Antigo Testamento, sim. São apenas 21 versículos dentro de um único capítulo, como alguns convencionam fazê-lo, né? Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, olha que interessante. Ele destinou sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade, por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável
ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por este propósito. Olha que interessantíssimo este livro, pouco explorado, pouco lido, você pode acreditar ou não. Eu já tive um debate com pastores numa rádio em Boston alguns anos atrás. De 15 pastores, eu perguntei: quantos de vocês já leram a fundo o livro do profeta Abadias? Para minha surpresa, só dois, de 15. Para minha surpresa. Mas o que será? O povo tem implicância com o profeta Abadias? Os pastores não gostam do profeta Abadias? Tem uma mensagem tremenda. E qual é a mensagem? O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom. E por causa de sua hostilidade contra os judeus. E aí é importante deixar bem claro, né, que o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura, quer dizer que tudo que eu semeio, eu vou colher. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nesta vida. Daí o perigo do juízo divino e da retribuição divina diante daquilo que nós estivermos o quê? Semeando. Então vale a pena saber semear e semear bem. O que adianta semear e semear mal? Porque lá na frente vamos colher dor de cabeça, senão tempestades. Vamos ao profeta Jonas, esse é conhecido demais. Contém 4 capítulos. É o livro número 32, 32º livro da Bíblia. Jonas vem do hebraico Ionar, a mesma raiz que deu o nome feminino Ioná, e significa pomba. Ei, para quem não se lembrava, Jonas quer dizer pomba, o bichinho, a ave pomba. O autor Jonas, embora esse livro seja claramente sobre o profeta Jonas, ele foi escrito por um autor posterior e desconhecido. Olha só! E muita gente pensando que quem escreveu o livro do profeta Jonas teria sido o próprio profeta. Não, 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 não. Errado. Quando você pesquisa, vai a fundo nos anais da história, você descobre que não foi o profeta Jonas o autor, ou seja, geralmente sempre temos isso em mente, né? Que o nome do livro em si é o nome do profeta que o escreveu, mas neste caso, que é um dos poucos casos na Bíblia, é uma exceção, isto é, não foi Jonas o profeta o autor, aquele que escreveu este livro. Mas vamos conhecer um pouquinho. Quem foi Jonas? Ele é a figura central do livro de Jonas, no qual ele é chamado por Deus para viajar até Nínive e alertar seus moradores no iminente castigo divino. E a data? Foi um profeta do norte do reino de Israel que viveu por volta do século oitavo antes de Cristo. A palavra-chave do livro do profeta Jonas é esta: misericórdia, sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia, compaixão, piedade. Agora, um relato importante que eu e você não devemos esquecer. Dentro deste livro, salta aos olhos de qualquer leitor que Jonas é da época do Império Assírio, cuja capital era Nínive. O nome do rei ninivita, impactado com a pregação de Jonas, segundo se diz, é Adad-nirari III, falecido em 783 a.C. Nesta época, Jeroboão II, filho de Joás, reinava em Samaria sobre as 10 tribos do norte. Olha que interessante, né? O livro de Jonas não diz o nome do rei ninivita, mas a história secular traz o seu nome como Haddad Ninari terceiro. Muito interessante, isso é para acrescentar, não é, a informação do conhecimento sobre o livro. Próximo, Miqueias. Um capítulo. É o 33º livro da Bíblia. Isso aí, Miqueias. Não tem um capítulo não, vocês
foram na minha, que foi um erro gráfico. Miqueias tem 6 capítulos, seis. Vocês foram na minha, né? Que erro gráfico. Contém 6 capítulos. Significa quem é como Deus. Olha só, quem é como Deus é o significado do nome Miqueias. Quem foi Miqueias? Miqueias profetizou para o povo de Israel e de Judá sobre os julgamentos que cairiam sobre eles devido à iniquidade, lamentando seus pecados e sua destruição final. A data, ele viveu por volta de 800 antes de Cristo e ele era natural de uma pequena cidade de Judá, o Reino do Sul. Ele também, olha só, profetizou que o Messias nasceria em Belém e ensinou que nos últimos dias o Senhor teria compaixão de Israel. Vamos pro próximo. Não, também outro erro gráfico nosso. Naum não tem um, Naum tem 3 capítulos, três. Naum, 3 capítulos. Aqui cometemos alguns erros gráficos. Tudo bem, vamos depois recorrigi-los. O autor, né, Naum, importante. O nome Naum significa consolador. Sua autoria, aí sim, é atribuída ao próprio profeta Naum. Mas quem foi Naum? Foi um profeta que viveu na mesma época em que viveram Abacuque e Sofonias. Não se conheceram, foram contemporâneos. Ele descreve a queda de Nínive, capital da Síria, de forma poética. Peso de Nínive. E a data, por volta de 663 a 612 antes de Cristo. O que o livro do profeta nos ensina? A justiça e a misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e livramento do seu povo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Próximo, Abacuque, 3 capítulos. Isso aí, 3 capítulos. É o 35º livro da Bíblia. O nome Abacuque significa o quê? Abraço. E o autor deste livro é ele mesmo, sua autoria atribuída ao próprio Abacuque. Quem foi Abacuque? O profeta Abacuque foi o autor do livro do Antigo Testamento que traz seu nome, além do que nos é informado no livro de sua autoria. Nada mais se sabe sobre a biografia desse profeta. A data do ministério de Abacuque é incerta, mas provavelmente ocorreu pouco antes do cerco babilônico de Jerusalém em 597 a.C. Resumo do livro do profeta Abacuque. Em seu livro, Abacuque abre seu coração expondo a Deus suas percepções e compreensões. Durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece: a fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Então, o que nós aprendemos, irmãos? Que fé na vida de um cristão é forma de vida. E escute essa. Se a minha fé, se a sua fé nunca, até o momento, for aprovada, então tem algo errado. Nossa fé, em algum momento da nossa vida cristã, tende a ser provada, ou em vários momentos, ou de uma maneira até constante na nossa vida, porque isso é uma das coisas que nos definem como cristãos. O justo viverá por causa da sua fé. Então, o que nos define como cristãos, ou entre vários fatores que poderíamos dizer biblicamente que nos define como cristãos? Viver a fé como uma forma de vida. O cristão que não vive uma fé como uma forma de vida não é cristão, ele é qualquer coisa, ele pode ser um religioso, mas ele não tem uma fé que possa defini-lo como forma de vida. Próximo livro, que vamos começar a estudá-lo agora, que é Sofonias. Vamos então voltar para a nossa apostila, isso porque já fizemos o resuminho que era necessário fazê-lo. Vamos voltar então para a nossa apostila. Isto.
Tá ali o irmão William de Souza. Gostei desse cenário, William de Souza. Gostei desse cenário, né? E o cenário do irmão João tá ali bonito, né? Bless, bem na cabeça do irmão João. Irmão João, faz uma foto depois, entendeu? E depois manda para mim que eu vou fazer um cartão de Natal. Vou fazer a montagem no Adobe Photoshop. Vou colocar o irmão João numa roupa de Papai Noel. Eu vou vender para o irmão João e o dinheiro vai ser todo para ele. Porque tá impressionante, irmão. Como irmão, com todo o respeito e carinho que eu tenho à sua pessoa, irmão, tá muito parecido com o Papai Noel. Eu, eu, Impressionante. eu, eu vou tentar imitar o irmão aí da barba aí agora aí, ó. Não, não, não. O irmão da barba é só ele. Olha, Eu esqueci o nome dele, não dá é o pra ver o nome aqui. Kleber. Essa É o barba Kleber. tem, ó, essa barba tem patente autorizada. Ninguém imita o Kleber. É só ele e Nabucodonosor II, né? Se Nabucodonosor II ressuscitasse e visse o Kleber, ele dizer: meu filho. Esse cara. Vamos lá. Livro do profeta Sofonias, página 39, para quem está perdido na poeira. Página de número 39, isso mesmo. Como são 17 livros dos profetas, não é? 12 dos quais, desculpe, são os profetas menores, era necessário termos feito um pequeno resumo. Perdão. O pólen aqui está bastante agressivo na Flórida. Você pode não acreditar, não chove aqui há uma semana. Isso aqui é raro, pelo menos aqui na minha área. Não sei na área do irmão João, mas aqui na minha área não chove há uma semana, um pouquinho mais. E quando não chove, o pólen fica feio. Fica bem agressivo. Irmão João, para quem não sabe, mora aqui também na Flórida, só que um pouquinho mais distante aqui de nós, né? Como que? Uma hora daqui de Orlando, né? Acredito que sim. É uma hora se não tiver Tráfego. trânsito, né? Com tráfego estaria uma hora e Mais uma meia hora e meia. ou mais, talvez, com tráfego. Perfeito. Mas o irmão João tá pertinho aqui da gente, tá? Então ele sente o mesmo calor que eu sinto, ele sente o mesmo sofrimento da Flórida que eu sinto. Então, e tá sorrindo, graças a Deus. Profeta Sofonias, página 39. O nome Sofonias significa o Senhor esconde o profeta. Eu conheço um pastor americano chamado Zephaniah, que é Zephaniah em inglês, Sofonias, né? No português, ou Zefania, como no hebraico, que significa o Senhor esconde ou protege. O autor do livro, está aí na apostila, Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Eu puxei lá do fundo do baú a genealogia de Sofonias. Portanto, Sofonias era membro da família real. Foi contemporâneo de Jeremias, Naum e Abacuque. Anote aí, ó, 4 profetas que se conheceram ao mesmo tempo: Sofonias, Jeremias, Naum e Abacuque. Anotou? 4 profetas que se conheceram porque eles foram contemporâneos entre si, se conheceram, viveram na mesma linha do tempo. A data de Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, provavelmente entre os anos 640 e 609 a.C. O caráter do livro do profeta Sofonias, homem com trânsito na corte real, ele tinha liberdade para entrar e sair à vontade na presença do rei. Suas profecias foram bastante duras, uau, a respeito de seu povo, mas no final sempre deixando a promessa de que o reino seria restaurado e um remanescente voltaria a Sião. Ao contrário de hoje, é apenas um rápido comentário e uma observação. Conhecemos e estamos presenciando um tempo aonde, entre aspas, muitos que se dizem profetas de Deus estão trazendo só profecias de prosperidade, profecias de crescimento, profecias de riquezas.
mas não são profecias que trazem a necessidade do quebrantamento, do arrependimento, não é? Da transformação da vida cristã. E não acontecendo isso, é óbvio que a mão de Deus, o juízo de Deus, vem sobre o seu povo. Mas hoje em dia, os profetas que profetizam arrependimento, contrição, quebrantamento e juízo de Deus, esses são muito mal vistos nas nossas igrejas, não é? Hoje as igrejas aprenderam ou se acostumaram, não é, a mensagens que massageiam o ego, alimentam a autoajuda e que colocam o homem como um centro de todas as atenções, e não a Jesus Cristo, né? E não a nossa necessidade de relacionamento. Faria falta entre nós hoje homens e mulheres no porte do profeta Sofonias, né, para sacudir uma igreja que observo eu, não sei que acredito, de repente somente sou eu que estou olhando e enxergando isso, uma igreja muito adormecida e indiferente ao momento que estamos vivendo hoje em relação à segunda vinda de Jesus, porque os sinais estão aí, não é? Não sei se você está acompanhando as notícias, a guerra lá do Oriente Médio tá piorando, né? E hoje o presidente desta nação, infelizmente, fez uma declaração muito pesada, eu considerei pesada, né? Que se algum navio americano fosse atacado no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos riscaria o Irã da face da terra. Essa é uma declaração muito pesada, porque entendemos que tem vidas inocentes que não têm nada a ver com esta guerra que poderiam ser envolvidas. Então é hora de orarmos mais, clamarmos mais para que Deus dê juízo, não é, ao presidente desta nação, de dê sensibilidade, humanidade, saiba separar as coisas, né? Porque tem gente inocente aí que não tem nada a ver, mas faz parte também de um processo profético que tem que se cumprir sim ou sim, ainda que isso venha ceifar muitas vidas. Vamos aos aspectos históricos do livro do profeta Sofonias, nossa apostila. O reino do norte, Israel, nunca se esqueça disso, já tinha sido dizimado há quase 100 anos e nada fazia com que Judá se arrependesse dos seus maus caminhos, como a idolatria, sincretismo, isto é, mistura religiosa, sacrifícios infantis a Moloque. Uma observação, ó, Moloque, que também é conhecido como Malek. Moloch, Malek ou Melquesh. São nomes daquela região da Mesopotâmia. Moloch, Malak ou Melquesh. Pouca gente sabe, isso aí você talvez nunca ouviu falar, mas você vai ficar agora um pouco chocado. Essa palavra Moloch, Malak ou Melquesh, que está ligado a essa entidade ugarítica, caldeia, lá da antiga Babilônia, da antiga Mesopotâmia, era o Deus que requeria a morte de crianças. Ele se comprazia, se deleitava com sacrifícios de crianças, derramamento de crianças, tanto que a história diz que os sacerdotes, ao sacrificar as crianças, bebiam o sangue das mesmas. Esta cultura foi levada para a África, não é? Para o Senegal, Guiné-Bissau, Gâmbia, Costa do Marfim. E pouca gente sabe que os escravos que saíram desta região e foram levados para o Brasil trouxeram esta cultura e entrou dentro do nosso vocabulário da língua portuguesa a palavra moleque. Para de fazer bagunça, moleque. E pouca gente entende isso. Que quando está dizendo que o seu filho é um moleque, quer dizer o seguinte: você está invocando o poder de Moloque, que domine, tome posse daquela criança, e que aquela criança não é sua e nem de Jesus Cristo, mas é de Deus Moloque. Então, cuidado. É uma coisa que está dentro da cultura brasileira, chamada criança travessa de moleque. Mas cuidado, é a mesma coisa
a palavra reteté. Reteté de Jeová. Não existe essa palavra, porque reteté é uma palavra do Bantu, que quer dizer entrega ao fogo do juízo. Né? Reteté é entregar-se ao fogo do juízo, referindo-se ao lago de fogo e enxofre ou à destruição dos demônios. Isso também é da cultura africana, então nós temos que ter muito cuidado sobre nós evangélicos, sobretudo nós evangélicos pentecostais, às vezes aderimos, né, aos costumes das igrejas neopentecostais e por, digamos, moda, né, que chama-se modismo, estamos aí, reteté, moleque, e nós não buscamos saber a origem dessas palavras. E essas palavras têm um poder muito grande no mundo espiritual. Então, cuidado. Analise, investigue, pesquise duas vezes antes de você proferir qualquer palavra sobre a sua família, sua esposa, filhos. Qual é a origem? Ela vem de onde essas palavras? Ela tem base bíblica? Ela não tem nenhuma ligação com uma entidade das trevas? Porque você foi chamado para ser bênção e trazer bênção para dentro de sua casa. Aspectos históricos, já vimos falar sobre isso. Ah, Moloque, né? Prostituição nos cultos pagãos, opressão aos pobres, falsos profetas e sacerdotes ladrões. Essa era a situação no tempo de Sofonias. Depois de dois reis péssimos, Manassés e Amon, o rei Josias foi o último bom rei de Judá e promoveu amplas reformas, mas no geral o povo continuava a se afundar na idolatria. Nesse contexto, Sofonias apresenta suas profecias. Não está diferente aos tempos que estamos vivendo hoje, não é? Parece que esse cenário é um cenário quase que atual, tanto na sociedade que não conhece a Cristo, como na sociedade que hoje, que se diz que conhece a Cristo, infelizmente não estão tendo um compromisso de igreja e de evangelho. Mas vamos lá. O esboço deste livro, ele é bem simples. O capítulo 1, ele dedica-se ao tema O Dia do Senhor está chegando. O capítulo 2, versículo 1 ao 3:8, fala da condenação de diversas nações. O capítulo 3, 9 não ao versículo 20, fala da redenção do remanescente de Israel. Então, é muito fácil você dividir este livro, porque ele é pequenininho. Agora, quais são os destaques? 1:7 e 1:14. O dia do Senhor está próximo e a grande tribulação. Vamos ler então Sofonias. Vamos lá, o livro do profeta Sofonias, por gentileza. Outro livrinho um pouquinho conhecido, pouco lido, pouco estudado. Se eu perguntar aqui, eu não vou fazer essa pergunta, mas vamos fingir que eu vou perguntar. Quantos aqui já leram esse livro e quantas vezes? Eu me surpreenderia, mas não vou fazer essa pergunta agora. Porque minha intenção não é envergonhar e nem surpreender ninguém. Mas se eu perguntar aqui quantos já leram esse livro e quantas vezes, a resposta poderia ser uma grande, grande, grande surpresa. Livro do profeta Sofonias, vamos lá. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 7. O que diz lá? 1:7. Quem pode ler para mim, por favor? Sofonias 1:7, para descansar um pouquinho a minha voz, que eu já estou com a voz um pouquinho atacada por causa do pólen. Vamos lá. Sofonias 1:7. Quem pode me ajudar lendo? Abrindo aí o seu áudio e lendo com voz possante. Se é que você está acordado, né? Alguns podem não estar acordados. Sofonias 1:7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Rapaz, essa voz é do Orsino. Que voz melodiosa. Eita, o Orsino fez um exercício gargantal que, ó, saiu. Bonito, Orsino, obrigado. Tua voz é bonita, mas agora saiu, ecoou, né? Se colocar aqui
No altos e baixos saiu um bés maravilhoso. Parabéns. Essa é a voz do nosso locutor, Orsi Siqueira. Gente, então esse versículo está se tratando do cativeiro babilônico. Agora ele é um pouco diferente no versículo 14. Vamos lá, Sofonias 1,14. Quem pode ler para mim, além do irmão Orsino, que eu agradeço a sua participação? Sofonias 1,14. Quem pode ler Sofonias 1,14? 1,14. Sofonias. Sofonias 1,14. Esse terrível E, dia do Senhor se aproxima, e ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Sofonias 1,14. Muito bom, obrigado, Kleber. A minha tradução diz: o grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Essa é a minha versão ao meio da revista corrigida. E aqui está se referindo ao momento da grande tribulação, que é o evento que se dará após o arrebatamento da igreja. Sofonias teve grande influência sobre o rei Josias. Este patrocinou grande reforma, mas o povo não foi sincero com Deus. Vamos lá em segundo livro de Reis, capítulo 22. Vamos lá dar um saltinho. Segundo livro de Reis, capítulo de número 22. Segundo livro de Reis, capítulo de número 22, versículos 15 ao 20. Eu vou estar lendo com vocês. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 15 ao 20. Eu vou começar com 14 para nós entendermos, né, o pano de fundo, né, porque pouca gente estranhamente conhece essa narrativa. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Açaías foram a profetisa Hulda. Quem já ouviu falar dessa profetisa na Bíblia? Hulda. Seja sincero. Só a irmã Meire Oliveira, rapaz. Ninguém mais ouviu falar da Hulda. Ô, Orsino, obrigado. Orsino salvou a pátria. Pouquíssima conhecida. Eita, tá aqui a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Olha que curioso, irmãos.
O juízo viria sobre Judá, por causa da sua insistente idolatria, da sua insistente persistência no cometer o pecado de queimar incenso aos deuses estranhos. Mas olha a postura de Deus diante de um coração quebrantado. Como isso é importante, irmãos. O coração quebrantado move o coração do nosso Deus. Deus já estava preparado, vou mandar juízo sobre Judá. E claro que o rei estava incluído dentro desse juízo. Mas o coração do rei se quebrantou, se voltou para o nosso Deus. Deus não é injusto, irmãos. Ainda que ele tenha um juízo já marcado para executar sobre uma cidade ou sobre um povo, se um ali se levanta com o coração quebrantado diante de Deus, Deus então o que ele faz? Ele decide poupar a esta pessoa de coração quebrantado. Oh! Então todo aquele juízo que recaiu sobre Judá não veio recair sobre o rei, porque o rei se quebrantou. O rei mostrou uma postura de arrependimento, que claro que não abortou o plano de Deus de enviar juízo sobre a nação de Judá. Então, interessantemente, né, a profetisa Hulda foi também contemporânea de Sofonias. Eles se conheceram. Então, Judá teve, vamos dizer assim, um leque de oportunidades para ser uma nação profundamente arrependida. Mas Deus mandou tantos profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, profetiza Hulda. E aí, houve o arrependimento? Houve o quebrantamento? Não. O que restava a Deus fazer? Cumprir a sua promessa de juízo. Foi cumprida à ponta de faca, ao pé da letra. O que nós aprendemos? Deus é misericordioso sempre. Sempre, sempre e sempre. E nós, seres humanos, muitas das vezes somos insensíveis, indiferentes, frios. Aí nós chegamos a uma conclusão, né? Estava ouvindo esse fim de semana uma mensagem do pastor americano Joe Hagg, ao vivo, né? Ali na sua igreja em San Antonio, Texas. E ele falava algo que muito me chamou a atenção. O Espírito Santo está gritando, clamando por quase 2000 anos para a Igreja de Cristo tomar uma posição diante do arrebatamento da igreja. Mas são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos que estão dando ouvidos à voz do Espírito. Porque ele está dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o dia do arrebatamento vai ser a maior tragédia entre todas as igrejas da face da terra. Por quê? Porque vai ser um número bem mínimo, pouquinha gente que vai subir. Que Deus tenha misericórdia, ó, começando desse aqui, e que tenha de todos nós, porque esse vai ser um dia de grandes surpresas e de grandes decepções. Quem está se julgando preparado, fica. E quem está se julgando despreparando, vai subir. Então vai ser um dia de tremendas surpresas. Que Deus, irmãos, nos poupe de uma surpresa ruim, de ficarmos. Porque do jeito que a coisa está caminhando, só a misericórdia do nosso Deus. Nós não estamos diferentes aos tempos do profeta Sofonias. Estamos vivendo até uma crise muito mais intensa de integridade, de moralidade, de espiritualidade, comparado ao que a nação de Judá estava vivendo ali, com toda a devassidão e a idolatria cometida. Sofonias 3:9, vamos a Sofonias 3:9. Isso, ou seja, Deus abençoou ao rei Josias, mas não abençoou o povo que sofreu o peso do juízo. Vamos a Sofonias, capítulo 3,
versículo 9. Quem pode ler para nós, por favor, Sofonias 3:9? Alguém pode ler, por favor? Sofonias 3:9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Uau, que texto lindo. Obrigado, Alcino. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito, que está falando da conversão dos povos gentios. Estamos vendo isso ao longo dos séculos, né? Nações que não são judaicas ou envolvidas com o povo de Israel se convertendo. Não sei se alguém aqui está acompanhando, porque as redes sociais pouco falam disto. Preste atenção no que eu vou dizer agora. As redes sociais, pouquíssimo, pouco. Você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai. Todas elas, quase nenhuma delas fala. Se fala, é uma só. E fala bem rápido. Mas a mídia europeia e africana, que infelizmente que ela não é muito considerada aqui nos Estados Unidos, está trazendo casos de conversões de muçulmanos em grande quantidade, da forma mais estranha possível. Há 4 meses atrás, um imã, o que é o imã? É o cabeça de uma mesquita muçulmana, tá? É o que seria o chefe de uma sinagoga no judaísmo ou pastor numa igreja evangélica. Um imã, há 4 meses atrás, estava orando, né, a Alá, a Maomé, normalmente como eles costumam fazer, de cabeça assim, com o rosto em terra, sobre o seu tapetinho. E no meio das orações estavam ali ele, mais de 500 pessoas, segundo um relato que nos chegou ao conhecimento. Ele começou a gritar efusivamente e perguntar: por que está acontecendo? Olha esse homem aqui na minha frente. Era o próprio Jesus se revelando naquele imã. E ninguém estava vendo, só estava vendo o imã, né, o chefe lá da mesquita. E ele gritava em árabe: quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem os meus irmãos me crucificaram. Eu sou vivo, eu sou real e eu tenho um projeto na tua vida. Ele bateu o rosto no chão e começou a gritar: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Gente, chamaram aquele homem de louco. Esse homem teve uma experiência direta, conheceu direto ali o próprio Evangelho com o próprio Senhor Jesus Cristo. Resultado, ele foi expulso daquela mesquita por problema, segundo eles, de sanidade mental, deu o seu testemunho no meio de sua família, 78 membros, e toda a sua família foi aos pés de Jesus Cristo. E ele levantou uma igreja naquela região do Oriente Médio. Isso está acontecendo, irmãos, demais. O próprio Jesus está se revelando aos muçulmanos. Que, irmãos, não tem jeito. Jesus faz como ele quer. E se ele um dia se revelar a você, ao vivo e a cores, não se assuste, não. Porque ele quer te dar uma vida de conversão, não uma vida de convencimento. Jesus está trazendo salvação a todos, não apenas aos judeus que se julgam donos, né, do direito de salvação, mas a todos os gentios que estão também à disposição, ou seja, para eles está à disposição do plano da salvação. Vamos agora a Sofonias 3:13. 3:13, Sofonias. Sofonias 3:13. Quem pode ler para nós? Sofonias 3. Esses são os destaques do livro do profeta Sofonias. Pouquíssimo conhecido, gente. Pouquíssimo lido. É estranho isso, né? Dizer. Eu já devo ter lido mais de 60 vezes, sem exagero, esse livro. E é um livro fascinante. Tem um conteúdo rico. Pequenininho, mas muito rico. Sofonias 3:13. Quem pode ler para nós, por favor?
remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Isso é uma profecia olhando para o futuro. Quando Jesus regresse com a igreja glorificada no final da grande tribulação, o seu espírito será derramado sobre esse grupinho de judeus que sobreviverão às tragédias da grande tribulação e ali serão atingidos pelo derramamento do Espírito Santo que levará a nação, o remanescente, a se converter ao Senhor nosso Deus. Então aqui está mostrando, né, dentro desse panorama, todos os povos vizinhos de Judá também serão castigados por todas as suas maldades. Mas Judá terá um remanescente no futuro, ou seja, lá no futuro, que é exatamente o que estamos falando aqui, no finalzinho da grande tribulação, esse remanescente vai ser poupado e vai ser resgatado diretamente pelo Senhor Jesus. Vamos agora a Sofonias 3, 10 ao 15. Eu vou ler Sofonias 3, 10 ao 15. Diz a Escritura Sagrada, livro do profeta Sofonias, capítulo 3, dos versículos 10 ao 15. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. São profecias voltadas todas para o futuro. É a restauração do povo da aliança. Aí já está falando da nova Jerusalém. Oh! Depois que passe a tribulação, depois que passe o juízo do trono branco. E aí quando venham os novos céus e a nova terra. Uau! Então Sofonias já estava olhando lá para um futuro super distante. Sim, senhor. É um dos poucos profetas do Antigo Testamento, juntamente com Isaías, que lançam profecias, ou Deus os permite a profetizar fatos bem lá no fundo do futuro, que aí nesse caso alcançaria a nova Jerusalém, ou novos céus e nova terra. Vamos passar para o próximo livro, Ageu. Eita! Livro tremendo este. Pequenininho também. 2 capítulos. Mas que conteúdo fantástico. O livro de Ageu. O nome Ageu significa festivo. Olha, nome bonito para dar para o seu filho. Ageu, Ajai. É só festa. Se a sua vida é só festa, o nome do seu filho tem que ser Ageu. Ou se a sua vida é só festa, muda o seu nome, ó. Se a vida do irmão Robson é só festa, irmão Robson, vai lá e troca o seu nome. Se transforma em Ageu. E aí vai fazer jus, né? Mas às vezes a nossa vida é uma festa, assim precisa mudar de nome. O nome Ageu significa festivo. Autor do livro foi um profeta que, junto com Zacarias, incentivou os exilados que tinham voltado da Babilônia para reedificar o templo. É possível que Ageu tivesse, na ocasião, idade avançada e tivesse visto ainda o templo de Salomão
antes de ser destruído. Lá em Ageu 2:3 dá essa ideia. E tem acachado um novo templo muito inferior. Que novo templo seria esse? O templo de Zorobabel. Oh! A data. As 4 mensagens de Ageu foram proferidas num período de 4 meses, ao longo do ano 520 a.C., no segundo rei, no segundo ano do rei Dario da Pérsia. Dário ou Dario, como queira a pronúncia. A primeira mensagem foi entregue em 29 de agosto de 520 a.C. e a última em 18 de dezembro. Vamos dizer que o profeta Ageu teve o ministério relâmpago, foi o ministério mais rápido que ocorre na vida de um profeta do Antigo Testamento. Anote aí, é o ministério mais rápido e mais curto de todos os profetas do Antigo Testamento. Mas, embora rápido e curto, meu Deus, foi super movimentado, super acelerado. Vamos lá, os aspectos históricos. Em 538 a.C., o imperador Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia. Começa por aí. Nesse mesmo ano, promulgou um decreto que permitiu aos judeus voltarem a Jerusalém para reedificarem o templo. Dirigidos por Zorobabel, cerca de 50 mil judeus voltaram então à pátria e começaram as obras. 2 anos depois, eles haviam concluído os fundamentos em meio à grande festa. O sucesso deles provocou inveja e ciumeira aos samaritanos e outros povos vizinhos que se opunham ao progresso dos judeus. Através de várias intrigas, conseguiram parar as obras, até que Dário, ou Dario o Grande, assumisse o governo da Pérsia. Mas os judeus estavam desmotivados, e assim os profetas Ageu e Zacarias procuraram despertar o povo da sua letargia, isto era, sua indiferença, a fim de concluir as obras. O povo ouviu as ademoestações e puseram mãos à obra, e o templo foi dedicado e inaugurado no ano de 516 a.C., ou seja, 70 anos depois de Deus iniciar o seu juízo contra Judá, que foi entre 586 a 516, exatamente conforme Jeremias havia profetizado. Vamos a Jeremias 25:11. Rápido, Jeremias. Meu Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11. Jeremias 25:11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Precisão milimétrica, precisão cirúrgica, foi o que o profeta Jeremias aqui fala com respeito ao cativeiro de Judá. E olha que interessante, né? O templo foi destruído em 586 pelos babilônios. E começou a ser, e foi reconstruído, ou seja, a sua reconstrução e inauguração se deu 70 anos depois, no ano de 516 a.C. Esboço do livro do profeta Ageu. Capítulo 1, do 1º ao 11. Primeira mensagem chamada para reconstruir o templo. Capítulo 1, 12 ao 15. Resposta de Zorobabel e do povo. Capítulo 2, 1, 9. Segunda mensagem. O templo será cheio de glória. Vamos chegar lá.
Capítulo 2, 10 a 19, a terceira mensagem, promessa de bênçãos. E o capítulo 2, verso 20 ao 23, promessas a Zorobabel, descendente de Davi. Só que o povo aqui imaginava que este templo, o templo de Zorobabel, que foi lá na frente, remodelado luxuosamente pelo rei Herodes, o povo acreditava, incluindo o próprio Zorobabel e o próprio Ageu, que isso se cumpriria ali, na inauguração do segundo templo. Mas nunca isso ocorreu, mas vai ocorrer ainda. Vamos a Ageu 2:9. Ageu capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler? Já falamos muito deste texto, mas nunca é demais batermos nesta tecla. Ageu 2:9. Quem pode ler em voz alta para nós, por favor, abrindo o seu áudio? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Orsi. Se você pode anotar isso, seria interessante. A cronologia da história da nação de Israel, ela é marcada pela existência de 4 templos. Vou repetir. A cronologia da história de Israel, ela é marcada por 4 templos. Na ordem, o primeiro templo foi inaugurado cerca do ano 970 a.C. Por quem? Salomão. Mas em 586 a.C., os babilônios entram em Jerusalém, arrasam a cidade, queimam e destroem o templo. 70 anos depois, Zorobabel inaugura o segundo templo. Vou repetir. Em 516 a.C., Zorobabel ele reconstrói ou inaugura o segundo templo. Esse segundo templo é destruído mais tarde pelos romanos, pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Repito, este mesmo templo, segundo, levantado por Zorobabel em 516 a.C. e remodelado luxuosamente com mármore, com acabamento de mármore, pelo rei Herodes o Grande, ele é destruído pelos romanos, pela intervenção do general Tito, em setembro de 70 depois de Cristo. O terceiro templo será levantado breve, breve, breve. Acreditamos que nós, a igreja, vamos presenciar o levantamento do terceiro templo de Israel ali em Jerusalém, sob o patrocínio do anticristo, que promoverá um acordo de paz entre árabes e israelenses, permitindo a construção deste terceiro templo exatamente ao lado da mesquita muçulmana de Omar, ou chamado Domo da Rocha, mesmo local, geograficamente falando, aonde estiver o primeiro e o segundo templo. Então não pode fugir à tradição. Então o terceiro templo terá que ser levantado na mesma área territorial, no mesmo terreno onde está hoje a mesquita de Omar, que tem o dobro de terreno em uma de suas laterais. Irmão João, pode entrar com a sua abordagem. Pastor, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, né, o livro de Ezequiel fala que vai ter um pátio dos gentios, quando fala da descrição do templo. O pátio do gentio não seria aquela mesquita do Omar? Não, não particularmente, né? Isso vai ser um espaço que vai estar dentro do templo. Lembra-se que no primeiro templo não havia o chamado pátio das mulheres, tá lembrado? No primeiro templo não tinha, mas no segundo templo foi adaptado, e aí teve o pátio das mulheres. Ou seja, as mulheres no primeiro templo elas não tinham acesso, interessante, né? Ao primeiro templo, mas no templo de Zorobabel, que já era o templo de Herodes, remodelado, aí se abriu o pátio das mulheres. O terceiro templo vai ter uma adaptação. E aí entraria o pátio dos gentios, que muitos, como o irmão e talvez outros, pensam
que seria o espaço da Mesquita de Omar, mas vai ser dentro da área de construção do próprio templo, porque a Mesquita de Omar ela não será destruída, como muitos insinuam. Não, ela tem que ser destruída para ela sair dali e ocupar o lugar, o terceiro templo. Não, se nós olharmos no mapa, né, na planta do Monte do Templo ali em Jerusalém, tem um espaço ao lado da Mesquita de Omar que é quase o dobro, ou mais do que o dobro, do mesmo tamanho aonde ela ocupa a Mesquita de Omar. Então, o Templo de Jerusalém vai ocupar exatamente esse espaço, que é enorme, enorme. Só você olhar. Eu vou postar aqui no grupo mais adiante, né, para você ver a planta do templo e como a Mesquita de Omar hoje está. E é exatamente naquele espaço vazio que vai ser construído este terceiro templo. E aí vai ser dado este novo anexo, né? Vai ser incorporado, melhor dizendo, este anexo chamado Pátio dos Gentios. Perfeito? Pastor, Vamos. só mais essa dúvida aqui já tá. Sim, sim. Os judeus não têm acesso àquele lugar hoje? Não, não tem. Não tem. Não tem Nem porque para passear, nem para nada? para passear com muita dificuldade. Porque aquilo ali é território muçulmano. É território Ah, islâmico. Lembre-se que Jerusalém lá está dividida em três bairros. Os bairros aonde os judeus dominam, os bairros aonde os cristãos dominam e os bairros onde os islâmicos dominam. É interessante, vou lhe passar o mapa, vou compartilhar com o irmão diretamente ou de repente no grupo o mapa, mostrando Jerusalém dividida em três distritos: distrito cristão, distrito islâmico e distrito judeu. Só no distrito judeu é que tem sinagogas. No distrito cristão tem igrejas católicas à riveria. É impressionante a quantidade de igrejas católicas. E acredite ou não, só tem um templo evangélico, uma igreja batista. São pouquíssimos os evangélicos, pouquíssimos. Se chegam a 400 evangélicos em Jerusalém, uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes, é muito. É muito. É uma coisa irônica, né? E tem o bairro onde tem as mesquitas muçulmanas, que é o bairro dos islâmicos. Ali tem mais de 400 a 500 mesquitas islâmicas assim espalhadas, uma junto da outra, certo? Então Jerusalém hoje é uma cidade dividida, compartilhada por três etnias ou três religiões. No passado foi o campo completo dos judeus, mas agora, ao longo da história, na grande tribulação, né, os gentios vão pisar toda a cidade. Toda, toda. Então, toda a cidade de Jerusalém, na grande tribulação, se tornará propriedade dos gentios. Isso quer dizer que os judeus vão ser literalmente expulsos e não vão ter mais espaço dentro de Jerusalém para adorar a Deus, porque isso faz parte, né, da ruptura do pacto do anticristo com os judeus na segunda parte da tribulação. Vamos então a Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Olha lá, a glória desta última casa. Que última casa é essa? Primeira casa, Templo de Salomão. Segunda casa, Templo de Zorobabel. Terceira casa, o Templo do Anticristo, que estaremos vendo os ensaios e, quem sabe, até a reconstrução do mesmo. E a quarta casa, o Templo do Milênio. E onde está a descrição do Templo do Milênio? Capítulo 47. Anote aí. Livro do profeta Ezequiel. Todo o capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel tem a descrição do último templo, a quarta casa, ou templo do milênio. Na primeira casa, no primeiro templo, veio a glória de Deus, segundo de Crônicas 7:1-3. Na segunda casa, o templo de Zorobabel de Herodes, não desceu a glória de Deus. Ao contrário, no templo de Herodes, no templo de Herodes, sobre o templo de Zorobabel, lá em cima, foi colocada a águia romana. No terceiro templo vai ser o templo do anticristo, não estará ali a glória de Deus. Mas no quarto e último templo, que é a última casa a qual se refere a Ageu, aí a glória de Deus volta. E volta duas vezes, como?
a própria glória, enchendo o templo, e Jesus, o Messias, o Rei de Israel e de todo o planeta, será entronizado ali dentro, como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ei, boa notícia! Eu e você vamos estar lá. Ninguém se animou, ninguém ficou feliz, ninguém esboçou um sorriso, só o Orsini que fez assim. Gente, acorda, hein, povo! Acorda, povo! Nós vamos estar lá! Que festa maravilhosa vai ser essa? O Rei Jesus sendo entronizado Rei de Israel e Rei de todo o planeta Terra. Pastor, o que que eu faço para chegar lá? Ó, fazer isso aqui, ó. Ó. O que perseverar até o fim será salvo. Vamos suar a camiseta, vamos chorar, vamos jejuar, vamos clamar para participar do arrebatamento. Subir, irmãos. Nós não merecemos nada, tudo que temos é por graça e misericórdia, mas essa festa eu não vou perder. Já perdi muitos casamentos e muitas festas na minha vida, mas a festa de ver o nosso Rei, o nosso Senhor, sendo entronizado Rei de Israel e de todas as nações, é ruim. Eu não perco essa por nada. E aí? Quem quer participar dessa festa? E que desânimo, Deus. E Deus nos ajude, Deus nos dê forças. Eu sei que os dias estão difíceis, as lutas são muitas. Às vezes a gente está até de cabeça baixa. Dá o glória a Deus, bem a paz, meu Deus, glória a Deus. Assim, entre os dentes, mas que o Senhor nos dê graça, ânimo, forças, para nós vencermos esses últimos dias. Para terminar, destaques do livro. É possível que Ageu tenha visto aí no Templo de Salomão antes de ser destruído pelos babilônios. Acredito que Ageu tinha mais de 100 anos de idade, embora não há um registro bíblico que nos dê essa informação, mas os historiadores Heródoto, Filo e Suetônio trazem a ideia de que poderia ter de 100 a 130 anos o profeta Ageu, e daí ele poderia ter visto o Templo de Salomão e também o Templo de Zorobabel. No final do livro, com as promessas ao governador Zorobabel, Deus parece restaurar a aliança davídica, de que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Judá. Este era bisneto do rei Josias, mas na verdade, o final do livro está falando de uma profecia apontando diretamente para Jesus e Davi. Jesus como rei de toda a terra e Davi ressuscitado, sendo restaurado ao trono de Israel no governo de 1000 anos de Jesus Cristo. E finalmente, quando o povo foi confrontado com perseguições pelos samaritanos, em vez de confiar em Deus, eles deixaram a obra do templo e passaram a ocupar-se de seus próprios projetos, mas Deus não abençoava o seu trabalho e suas colheitas. Toda essa crise durou 14 anos. Meu Deus, 14 anos. Então, esta é a visão do livro do profeta Ageu. Próxima aula, a última. Falaremos, este livro vai dar trabalho. Eita, Zacarias! Zacarias e Malaquias. Vamos estudar Zacarias. Deixei o bom da festa para o final. Porque é longo, 14 capítulos. Mas nós vamos estudá-lo de forma resumida e bem compacta, porém profunda ao mesmo tempo. E o último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias. Então, o melhor da história, o melhor desta festa, deixamos aí para a última aula de profetas menores. Próxima aula, 11 de maio, né? Dia das Mães é o próximo domingo, né? Então lembre-se da sua esposa, lembre-se que ela é mamãe. Faça um carinho faça um carinho para sua esposa. Dá um presentinho gordinho para ela, aquele presentinho que vai deixar ela ó, sorrindo até o dia do aniversário dela. E se o aniversário da minha esposa for amanhã, então vou ter que dar ela 2 vezes, tem que dar 2 vezes. Por quê? O dia... Agora aqui falando sério, no dia de 14 de fevereiro eu sofro, sabe por quê? É o dia de Valentine's Day e o dia do aniversário da minha esposa.
Então eu sofro dobrado. Eu fico quebrado dobrado. Eu vou pro buraco dobrado. Eu tenho que dar para dois. Tenho que dar. E a mulher fica braba. E aí? Só tá me dando um presente? Eu não mereço dois? Por quê? Valentine's e meu aniversário. Eu falei, meu Jesus, tem misericórdia. Hoje mesmo ela já deu um grito na cozinha. Olha domingo, lembra de domingo. O que que tem domingo? Seu desmemoriado. Domingo, dia das mães. Eu não sou a mãe do teu filho. Calma, tranquilo. Não antecipa o drama. Não Mas eu tô lembrando aqui você, para não deixar a sua esposa na mão, tá bom? Como Tá diz lá? meu, como diz meu marido, não, mas você não é minha mãe, É ruim, mas é a mãe dos filhos dele. mas eu sou a mãe dos seus filhos. Claro, então a senhora tem que ele tem que se lembrar, irmão Gil Kleber, irmão Gil Kleber, que Deus desperte o irmão, abençoe a sua esposa no próximo domingo. Voltar, ó, irmão Robson, lembre-se da irmã dele no próximo domingo, tá? William Carvalho, lembre-se da sua amada esposa no próximo domingo, né? O único que aqui se escapa por enquanto é o William, né? Que ele vai se lembrar da mamãe dele, irmã dele. Irmão João, lembre-se da irmã Pamela. Ó, 5 vezes mamãe. Meu Deus, isso aí. Não é para qualquer um, não. Irmão Marcos, também lembre-se da sua digníssima senhora. E. Olha lá. Acabei de falar nos 5. Tá ali, não tem jeito. É papai e mamãe. Irmão João eu conheço, né? Ele é uma mistura de pai e mãe juntos, né? Eu não sei quem é mais mãe nessa história. Kleber, lembre-se da sua senhora, tá? No próximo domingo, né? Ela é mais do que merecedora. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje? Ó, se Deus não falou, Orsino, esqueci do Orsino, né? É que o Orsino, não sei se ele tem a mamãe dele viva, né? Mas se tiver, que a mamãe dele seja lembrada. Se não tiver, Orsino, que a graça de Deus seja sobre sua vida, né? E abençoar alguma irmã que o irmão entenda como a sua mamãe espiritual. Nós vamos terminar nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês, irmão Robson, feliz em poder revê-lo, irmã Meire, irmão Marcos Tavares, esse jovem mancebo de qualidade, né? É mancebo, não é? Eu que sou idoso, agora esse é mancebo de qualidade. William Carvalho, feliz que a sua câmera resolveu, deu na lua em voltar a funcionar. Vamos estar orando para que na próxima aula ela continue com a lua virada para nossa direção. Obrigado, Kleber. Obrigado mesmo pela tua cooperação, tua participação. Irmão João Paulo, Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua prole e multiplicando essa tribo aí abençoada. William de Souza, obrigado também. Tá com um fundo bonito, né? A casa do irmão William. Um dia eu vou tomar um café nessa casa aí, não sei como, mas antes do arrebatamento eu vou estar aí com essa família abençoada. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir a irmão Robson. Isso, irmão Robson, olha lá, baixou a cabeça já em posição de oração. É ele mesmo. Já deu sinal, já Deus confirmou. Abra aí, por favor, o áudio, Eu irmão sabia Robson. que o senhor ia pedir para orar hoje. Ah, eu tava vendo ele, tá ali. Ai, O Jesus. homem tá na postura, né? Esse é Atalai de Jeová. O Atalai de Jeová tem que estar sempre na brecha, tem que estar preparado. É ruim. Irmão Robson está sendo bem treinado, né? Pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus. Então, vamos pedir ao nosso querido irmão Robson, estará dirigindo uma palavra de oração, agradecendo pela aula de hoje. Vejo vocês, se Deus quiser, próxima segunda, dia 11. Dia 18, nova matéria, homilética 2. Vamos estar correndo aqui, preparando a apostila para enviar lá a tempo. Se eu não conseguir, mando o PDF na frente e aí a outra apostila, a escrita, vai chegar depois, tá bom? Bom, Robson, orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. E vamos ter 3 novos alunos. Então vamos orar também, porque o time vai aumentar. De 8 eu vou passar para 11. E assim Deus vai abençoar o crescimento do nosso grupo médio de teologia. Irmão Robson de Souza, lá dessa Am- cidade bonita que ele mora ali, no interior de Massachusetts, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Irmão Robson. Amém. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, quero te agradecer, Pai, pela tua presença e por o Senhor estar usando, Pai, o nosso pastor para falar conosco, Pai, que nós possamos aprender mais, Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa nos encher, meu Pai, da tua presença. Aleluia. Pai, que nós possamos aprender, Pai, levar a palavra para outras pessoas também que vão estar precisando da tua palavra. Porque a tua palavra diz, ó Pai, fazer discípulo a toda criatura. E que nós possamos pregar, meu Em Pai, nome de falar do teu Jesus. amor, que nós não precisamos ter vergonha
Glória a Porque a tua Deus. palavra diz: quem tem vergonha do meu ensinamento, que vem da tua glória, Deus também tem vergonha dele. Mas que nós possamos, Pai, pregar, falar do teu Aleluia. amor, Pai. Continua abençoando, Pai, a casa do pastor, meu Pai. Continua usando a vida dele, Pai. E continua trazendo, Pai, mais servo, Pai, para te servir, para falar do teu amor, da forma que nós estamos falando, Pai. Sim, Senhor. Ô, Pai, traga mais, Pai, traga mais gente, Pai. Ô, Pai querido, que o Senhor venha encher, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, e que possamos falar, meu Pai, que não possamos calar, mas que nós possamos falar do teu amor, Pai. Pai querido, abençoa a vida de cada um, Pai, que Sim, está Senhor. aqui. Abençoa, meu Pai, cada uma pessoa, Pai, de família, meu Pai. E abençoa nossas casas, ó Pai. Livra-me, Pai, de todo cilada do inimigo, Pai. O meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, falar até com as nossas crianças, Pai, com nossos filhos, Pai. E que cada um, Pai, possa ter um final de semana, Pai, abençoado por Ti, meu Pai. Continua usando, meu Pai, o nosso pastor Presto, meu Pai, abençoa a casa dele, a família dele, meu Pai. Nos enche, meu Pai, mais uma vez, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, 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 disciplina. disciplina. Seriedade, seriedade, compromisso, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, seriedade, compromisso, Seriedade, Compromisso. compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça, Necessário que ele cresça. Necessário que ele não cresça é necessário que e ele eu diminua. cresça e que eu E eu diminua. diminua. É necessário que ele Necessário que ele cresça cresça e e que e que eu eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A honra e a glória glória e de o Deus. poder. Ó, aleluia, beijão no coração de Boa vocês, noite a todos, abençoada Pai do Senhor. segunda-feira. Pai do Senhor, um bom aleluia. descanso, abençoada semana. Segunda, dia 11 de maio, estamos aqui. Lembra da sua esposa, Amém. mamãe. Eita Paz glória. do Senhor, muito obrigado.